Bem-vindo a mais uma escola dominical, privilégio, né, todas as manhãs, compartilharmos aqui na nossa classe de casais, o tema Casamento da Sobrevivência ao Sucesso. Nós estamos baseados aí no livro do Charles Window e temos falado sobre alguns princípios para um casamento bem-sucedido, e hoje nós vamos falar sobre a cola que todos os casais devem aplicar no casamento, e não tem texto melhor do que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala do amor. Então eu quero ler aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Quando Paulo fala, né, sobre o amor na primeira carta aos Coríntios, esse texto nós lemos, ele está falando duas coisas a respeito do amor. Primeiro, aquilo que o amor não é, né, e segundo, aquilo que o amor é. Ele fala da essência do amor, ele fala da superioridade do amor e da permanência do amor. Quando nós pensamos no casamento, né, e o amor, ele é uma linguagem universal. Todas as raças, todos os povos falam sobre o amor. E quando ele é manifesto de forma autêntica, não tem nem necessidade de palavras, né? Conta-se que um dia o marido, querendo impressionar a mulher, falou: bem, eu te amo tanto que sou capaz de morrer por causa de você. Aí a mulher estava já entediada, né, com os discursos dele, falou: bem, você só fala e nunca faz. Então, geralmente, a gente tem esse hábito mesmo de falar coisas que a gente não vai fazer. Por exemplo, se eu tivesse condições, eu ia te dar uma viagem para Paris. Então, a gente fica falando daquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente gostaria. Mas quando existe um amor verdadeiro, a gente nem precisa de palavras, né? As nossas atitudes refletem isso. Nós já falamos até aqui que o compromisso é o que mantém o casal, né, o cônjuge lado a lado, mas é o amor que os une, né, que faz com que duas vidas se tornem uma vida só. A maioria dos elementos que são indispensáveis ao amor, nós encontramos aqui nessa primeira parte da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e ele faz aqui uma dissertação extraordinária a respeito do amor. Porque essa passagem ela é muito conhecida, né? Muitas vezes a gente não atenta para a essência dela, né? Passa despercebido, como o Salmo 23, né? A gente conhece tanto o Salmo 23 que muitas vezes a gente lê ele automaticamente e nem percebemos, né, o conteúdo intrínseco, né? Intrínseco que existe ali, né? As coisas belas que estão ali no Salmo 23. Então eu gostaria que nós olhássemos para esse texto como se nós nunca tivéssemos lido, como se você nunca tivesse tido contato com ele, para entendermos isso, né, à luz do nosso casamento. Primeira coisa que Paulo fala, e isso do verso 1 até o verso 3, ele fala da prioridade do amor, o amor acima de qualquer coisa. E ele inicia fazendo três afirmações para ressaltar essa superioridade do amor, e ele começa com a expressão ainda que. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Segundo, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas,
mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Agora ele vai para o terceiro ainda que eu dê aos pobres o amor que eu possuo, que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então o primeiro ainda que tem a ver com a fala, que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O segundo ainda que tem a ver com o ter, né? Ainda que eu tenha o dom da profecia. E o último ainda que tem a ver com fazer, né? Ainda que eu dê, eu entregue tudo que eu tenho. Então a primeira afirmação, Paulo vai comparar o amor com o dom da comunicação. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que sem amor nós não temos nada de importante para dizer, né? É só blá blá blá, é só palavra vazia, palavras que não têm significado, palavras que não fazem nenhuma diferença se essas palavras não comunicam amor. A segunda, ele compara o valor do amor com um dom espiritual, né, com maturidade. E aí ele fala de 3 dons. Ele fala da profecia, né, que é aquela capacidade de prever as obras de Deus e transmiti-las. Então, ainda que eu tenha o dom da profecia e não tenha amor, então essa capacidade, né, de discernir, sem amor ela não é nada. Ele fala da onisciência, né, ainda que eu tenha todo o conhecimento, que eu conheça tudo, né, inclusive a mente de Deus. É claro que isso é impossível, mas ele está trabalhando com uma hipérbole, né, com exagero, ainda que eu tenha todo o conhecimento. E o terceiro é a fé, né? Ele fala dessa ligação tão estreita com Deus, né, a ponto da gente realizar coisas fisicamente impossíveis. E essa terceira, ele compara o amor com o sacrifício e com o martírio, né? Quando a gente fala de altruísmo, né? Alimentar o faminto, abrigar o sem-teto, cuidar dos enfermos, enfim, ainda que eu faça todas essas coisas, se eu não tiver amor. É possível a gente fazer tudo isso sem amor? Claro, claro. O coração do homem, ele é enganoso, né? Muitas vezes nós fazemos as coisas, até coisas certas, né? Mas pelas motivações erradas. Então, a prioridade do amor, Paulo diz que o amor está acima dessas coisas todas. É por isso que Deus se identifica como amor, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Amor é a essência divina. Deus não tem amor, né? Nós temos amor, mas Deus, ele é amor. Amor é a essência de Deus. Amor não é o que Deus faz, não é o que Deus sente. Amor define quem Deus é. E agora Paulo vai falar da natureza especial do amor ágape. Essa palavra ágape, ela não existe, né, no vocabulário secular. Essa palavra, ela só aparece na Bíblia, né? E só aqui no capítulo 13, Paulo usa a palavra ágape 9 vezes, né? É uma linguagem completamente diferente daquilo que todo mundo estava acostumado, né? Os gregos, por exemplo, eles usavam 2 palavras para amor. Eles usavam a palavra eros, que é o amor impulsivo, né, excitante que existe entre um homem e uma mulher, aquilo que acalora, né, a relação, a química que queima na relação entre um homem e uma mulher. Isso é eros, de onde vem a palavra erotismo, né? E a segunda palavra é a palavra philos, que quer dizer amigo no grego, que é o amor afetuado, que é o amor generoso, que estabelece o vínculo entre amigos, né? Então esse é o amor filéu no grego. E o amor eros é um amor generalizado, né? É uma busca de satisfação, né? Muitas vezes até incontrolável, né? Esse amor, ele é irracional muitas vezes. E o amor ágape é um amor que faz uma distinção, um amor que escolhe, né? E ele mantém vivo a favor do objeto, da pessoa que ele ama. Então o amor sacrificial é um amor que é muito mais motivado por aquilo que eu vou dar, contribuir, compartilhar, do que aquilo que eu vou receber, que é o amor eros, esse amor egoísta. Então, para a gente recapitular aqui, então a ágape é o meu ato livre de decisão, né, que é determinado pelo sujeito, né, e no caso nós, né, é a relação. O eros, ele procura nos outros a satisfação para a sua própria fome, né? A sua fome pessoal. Então, ele é motivado por aquilo que eu vou encontrar, por aquilo que eu vou buscar, por aquilo que eu vou alcançar. Então, isso é tão interessante,
Por que muitos casamentos entram em crise? Porque o amor não passa de eros, né? Não passa dessa excitação, desse desejo, desse interesse pelo outro. Então, muitas vezes, quando alguém fala assim, eu não amo mais a minha esposa, eu perdi o amor por ela. Não é que você perdeu o amor, talvez você perdeu a excitação, o desejo, né? Aquela coisa que o eros produz, né? Porque o amor, diz Paulo, jamais acaba. Mas ele está falando de que amor? Ele está falando do amor ágape. É o amor que se direciona a favor do outro. O amor que é estabelecido por quanto eu vou dar e não por quanto eu vou receber. O ágape, ele é traduzido por mostrar o amor, né? É um amor, é um ato de entrega, né? É um amor ativo em prol do outro. Dr. Ron Holland diz o seguinte: ágape descreve um amor que se baseia na escolha deliberada de quem ama, sem importar-se com desculpe, deixa eu ler de novo. Ágape descreve um amor que se baseia na escolha deliberada de quem ama, sem se importar se a pessoa amada é merecedora do seu amor ou não. Então, muitas vezes, nós traduzimos o amor verdadeiro não em dádiva, mas em troca, né? Porque eu fico olhando no outro se ele é merecedor do meu amor. Então eu entrego na medida que o outro merece. Então isso é puramente eros, puramente filéu. Mas o amor ágape não. Ele não procura qualidade para amar, ele qualifica as pessoas que amam. Então a força do ágape está em dar atribuições, né? Em atribuir ao outro, né? Em ver o outro, em valorizar o outro, né? E não em perceber alguma coisa no outro. Então, as relações elas estão muito ligadas nos interesses, né? No toma lá da cá, né? Na troca, né? Na medida que eu sou amado, eu amo, né? E Jesus vem e diz que eu tenho que amar até meu inimigo, né? Que se eu amar apenas os que me amam, não estou fazendo nada demais. Então, esse amor é o ágape, né? Como que Deus amou o mundo? Ele amou o mundo de tal maneira que deu, né? Então, isso é o amor sacrificial e é o amor ágape. E aí Paulo vai terminar aqui falando sobre o amor em ação, né? Todo casal, é claro que tem necessidade dessa dose de eros, né? Esse apetite ardente, intenso, né? Carregado de emoções entre um homem e uma mulher. Isso faz parte da nossa vida. O eros é um mistério que vai evocar em nós bons sentimentos, né? E o ágape é uma escolha que vai revelar um bom caráter. Então, enquanto o eros ele evoca bons sentimentos, o ágape ele revela um bom caráter. Versículo 4 a 7, Paulo apresenta aqui as características desse amor ágape, né? Essa cola essencial que todo casal precisa para aplicar no casamento, né? Nós muitas vezes limitamos o amor a um mero sentimento, né? É claro que o sentimento faz parte do amor, né? Mas ele não determina o amor, né? Ele não limita o amor. Então o amor não é um sentimento. O amor tem sentimento, o amor é maior do que um sentimento. Aí Paulo começa então no verso 4 falando do amor em ação. Ele diz que o amor ele é paciente e bondoso. A palavra que Paulo usa aqui para descrever amor, ela deriva daquela mesma palavra que Jesus usa quando ele fala sobre o fardo dele, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Ele diz o meu jugo é suave e leve. Então essa é a mesma palavra que ele traduz para bondoso. Ele está falando de um amor que é leve, né? Que é fácil de você conduzir. O verso 4, ele diz que o amor não é ciumento e não se vangloria, né? Ou seja, ele não é possessivo e nem arrogante. Muitas vezes, o que nós chamamos de amor não passa de uma possessão, né? Aquele desejo desesperado de ter o outro, de controlar o outro, de dominar o outro, né? Quando a pessoa mata por amor, é óbvio que isso não é amor, né? Isso é uma obsessão, né, que ela tem. E não tem nada a ver com amor, porque o amor não é ciumento e nem se vangloria. Muitas pessoas estão permitindo que o ciúme mata a relação. Ciúme não é um problema, né? Ciúme é a revelação de um problema. O problema, na verdade, é a insegurança. Por conta da minha insegurança, eu me entrego ao ciúme, né? Eu mato, eu morro. Então,
mas o fato, né, a doença mesmo que domina é a insegurança que está ali. Ele diz que o amor ele é charmoso, né? Ele consegue extrair o melhor das outras pessoas. O termo que ele usa é o amor, tudo crê, né? O amor ele não maltrata, né? O amor não procura os seus próprios interesses. Muitas vezes o meu casamento entra em crise porque o que eu quero é que os meus interesses sejam satisfeitos, né? Então eu quero uma relação onde eu sou servido. Então esse é o problema do amor. Ele diz no verso 5 que o amor ele é resistente, né? Não se ira facilmente, não guarda rancor. O que Paulo está dizendo é que o amor verdadeiro ele não é frágil, embora ele seja sensível, né? Nós confundimos sensibilidade com fragilidade, né? O contrário do frágil é o fraco, né? O fraco. Aí sim, mas o frágil não. O amor ele é esse amor resistente. Ele diz que o amor ama a verdade, né? Paulo ele faz uma afirmação negativa acompanhada de positiva. Ele diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, o que para Paulo o amor ágape é? O ágape ele é o ponto de interseção entre a verdade, entre a salvação e a nossa obediência a Deus. Então, como deve ser o meu amor pelo meu cônjuge? Ele deve incentivar o meu cônjuge a ter um relacionamento de amor com Deus. Então ele tem que se sentir tão amado que quando a gente fala de amar a Deus, ele vai entender isso de maneira extraordinária. E ele diz que o amor, ele não tem, ele fala também dos limites do amor, né? Verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então ele está dizendo que o ágape, ele é como o universo, né? Ele não tem limite. Ele mede a extensão do amor em 4 dimensões, né? A paciência, a confiança, a segurança e a resistência. Por isso ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então ele está falando de paciência, confiança, segurança e resistência. Ora, se não são essas 4 coisas que faltam nos casamentos hoje, né? Por pouca coisa as pessoas desanimam, elas desistem das suas relações. E agora ele vai dizer que o amor ele protege o relacionamento de qualquer coisa que queira destruí-lo. Ele diz: quando não se pode ser comprovado, o amor acredita no melhor. Verso 7. Quando a comprovação é desfavorável, o amor espera pelo melhor. E quando as esperanças se frustram repetidas vezes, o amor continua a guardar com coragem. E eu espero que essa reflexão, de alguma forma, ajude você a repensar, né, o seu casamento. No próximo domingo, nós vamos falar sobre do que as famílias necessitam para serem bem-sucedidas. A gente tem tanta receita de sucesso, né? Sucesso a qualquer preço, né? Somos todos os dias massacrados e forçados, né, a ter uma vida de sucesso. Mas o que é sucesso, né? Nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Então, eu quero recapitular com você aquilo que nós falamos hoje sobre a cola que todos os casais precisam. Falamos que o amor ele é uma linguagem universal, né? E quando ele é manifesto de forma autêntica, não tem necessidade de palavra. Deus quer mais do que um compromisso seu com o cônjuge, porque o compromisso ele mantém o casal lado a lado, mas o amor une o casal. E aí nós falamos sobre a prioridade do amor, né? O amor está acima do que eu falo, acima do que eu tenho e acima do que eu distribuo. Ele diz que o amor ele é mais importante do que a comunicação evasiva, né? Nós falamos que o amor ele é comparado aqui ao dom espiritual de profecia, de onisciência, de fé. E nós falamos que o amor ele é sacrificial e ele é comparado ao martírio, né? Ainda que eu dê o meu próprio corpo, entregue o meu próprio corpo a ser queimado, ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso me adianta. Falamos do amor eros, né? Que é esse amor excitante, esse amor do desejo, né? Da vontade. Falamos do amor filéu,
que é o que estabelece os nossos vínculos, né, entre amigos, mas falamos do amor ágape, que é o amor que se caracteriza pela vontade de servir, né, de dedicar, de escolher, né, o bem do outro. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver intensamente o amor de 1 Coríntios no nosso casamento, na nossa vida conjugal. Um bom domingo para você. Eu espero que você compartilhe com outros casais nesse material nosso aí da escola dominical, tá bom? Hoje é ceia. Se você não puder estar no culto às 10 horas, esteja conosco às 19 horas, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.